Sérgio França. Olá para você de todo o Brasil, muito boa tarde para você do meu estado querido Pernambuco. Esse aí é o Samir Abuano, baluarte da comunicação brasileira, né, com um programa de entrevistas maravilhoso, né, muito cultural para você aprender. Um abraço para o meu amigo Samir Abuano, um cara que eu tenho um carinho muito grande. Eu sou Sérgio França e a partir de agora o Brasil grita forte comigo, grite Brasil, grite, 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 eu quero é bronca! Anote o WhatsApp do Broncas da Cidade, aí na sua tela, 81996777828, meta problemas pra gente, anote o nosso Facebook Broncas da Cidade, Facebook Broncas da Cidade, mande problemas também via inbox, via e-mail pra gente pela nossa linha de comunicação, anote a nossa linha direta, broncasdacidade@gmail.com, está no ar o Broncas da Cidade. Na abertura do programa, eu gostaria de relatar esse caso que aconteceu ontem à noite na rua Cabo Eutrópio, no Coque, no bairro de São José. Numa abordagem do pessoal da patrulha do bairro, 2 elementos de aproximadamente 16 e 17 anos receberam a polícia bala, atiraram na polícia. Observem a gravidade dos fatos. Eles conseguiram fugir. Durante a madrugada de hoje, por volta de 3h30 da madrugada, o GAT, o pessoal do 16º Batalhão, voltou ao local e com mais reforços. Para patrulhar a área, porque nós temos denunciado constantemente que naquela área os bandidos estão botando terror. Quando o GAT estava nas proximidades, os bandidos resolveram sentar o dedo no GAT. Foi bala pra tudo que é lado. Foi GAT, bala pra lá, bala pra cá, bala pra lá, bala pra cá. Um tiroteio dentro do Coque. Resultado. Graças a Deus, nenhum policial do GAT foi ferido. Os 2 elementos, os 2 mini mequetrefes com capacidade fatal, foram levados às pressas para o Hospital da Restauração. Não é esse ainda não, hein? Não é esse não. Eles foram levados, esse é um outro caso também sério, de uma boa ação do GAT. Eu chego já aí. Os 2 mequetrefes foram levados para o Hospital da Restauração e não resistiram aos ferimentos e partiram! Já vai tarde! Parabéns ao GAT! Palmas pro GAT! Bandido, rapaz! Parabéns aos homens do GAT do 16º, que fizeram um bom trabalho. Agora sim, deixa eu falar também do pessoal do Núcleo de Inteligência do Sertão. Após levantamento, eles conseguiram, no bairro Agamenon, lá na Operação Caça Homicida, em apoio ao Núcleo NIA, que é o Núcleo de Inteligência do Sertão, eles conseguiram prender o Alisson Júnior Souza da Silva, de 24 anos. É exatamente esse aí. Esse cidadão, que a gente pode chamar de cidadão, estava com a arma calibre 38, 14 munições do mesmo revólver calibre 38, uma munição de 7,62, 2 celulares, R$ 222,65 em dinheiro, 32 gramas de maconha. Observem. 1,270 kg também da erva maldita, além da balança de precisão. Esse mequetrefe foi levado para o Muro de Borracha. Policiais do 11º Batalhão de Polícia, após realizar rondas na rua Cavalheira Barro, no bairro da Marineira, foram informados por populares sobre a existência de 2 elementos armados praticando assaltos em uma moto na localidade. Ao chegar no local indicado, o policiamento deparou-se com motocicleta, descrita conforme a denúncia, e deu ordem de parada aos elementos. Porém, os mesmos conseguiram fugir, correram da polícia. Ao entrarem em uma rua estreita, colidiram com outro veículo. Naquele momento, o piloto conseguiu fugir, mas o garupa ficou. É Walter José da Silva Júnior, residente no Alto José do Pinho. Com ele foi encontrado um revólver calibre 38 marca Taurus,
com numeração raspada, 6 munições intactas. O mequetrefe foi autuado em flagrante delito, sem direito à fiança. E teve, além da arma raspada que estava com ele, foi também para o muro de borracha. Mais uma boa ação do 16º BPM. Foi desencadeada uma operação conjunta com o objetivo de conter os ladrões e traficantes. O pessoal do 16º BPM, com a participação do NIC, que é um outro núcleo de inteligência, mas o pessoal do GAT, das operações 1400, as guarnições, 1500, por volta das 2 horas da madrugada, no bairro de Santo Amaro, na rua Canal, abordou um menor. DSM, 17 anos, com ele foi encontrado um revólver calibre 38. Mostra o tamanho do pau de fazer defuntos. Olha lá. A lei facilita muito para o tal menor de idade, meu Deus do céu. Parabéns aos homens do GAT do 16º Batalhão. As viaturas 1400, soldado Cid Clay, soldado Verelino, soldado Adeildo. Ao pessoal do GAT 1500, os soldados Matias e o Wagner Dias, além do Oriquides. Parabéns pro GAT, é pau na bandidagem! Anote o WhatsApp do Broncas da Cidade na sua tela. Aí, 81996777828. Ali, anote o nosso Facebook Broncas da Cidade. Facebook Broncas da Cidade aí na sua tela. Eu quero mostrar aqui também. Aqui. Anote o nosso Gmail, broncasdacidade@gmail.com. Policiais militares do 24º BPM prenderam na cidade de Jataúba, Pernambuco, José Arnaldo de Souza, de 42 anos. O fato aconteceu durante uma abordagem ao Bar do Barulho. Imagine os senhores que a polícia é chamada para ir num bar. Quando chega lá, descobre que é uma bomba ambulante. No bar, a polícia se deparou com uma grande quantidade de explosivos e uma grande quantidade de pólvora. Alumínio, estando totalmente em desacordo com a legislação, além de não possuir autorização legal. No local, foi apreendido 19.180 fogos de artifícios, 2 quilos de alumínio, 3 quilos de pólvora. O acusado foi levado para a delegacia, de onde fez um TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência, e foi liberado. Imagine, senhoras e senhoras, se esse negócio explode, vai todo mundo de Ares para cima. Parabéns mais uma vez aos homens da polícia do 24º BPM. É pau! Aqui, ó, pessoal, deixa eu ver o que o pessoal na sala de imprensa está fazendo. Se eles estão trabalhando, abre lá, não abre o nosso microfone, só abre a câmera lá, bota lá, vem para cá. Solta aqui. Deixa eu ver o que o pessoal está fazendo lá. Rapaz, foi ontem à noite. Não abre ainda não, tá? No próprio Bar São José. Rapaz, uma coisa incrível. Os elementos de uma abordagem, o pessoal da patrulha do bairro, abordaram 2 elementos, abre a câmera, aproximadamente 16 não abre o meu 17 microfone. anos. E ao receber os policiais, Tá lá, ó, eles Paulo Dias, meteram muito bala, bonito rapaz. hoje de... Meteram bala nos policiais. E tá lá também o Eliel Alves. Só que durante a Primeiros repórteres do rádio, às né? 3h30, os policiais do GAT, 16º Batalhão... Prepara para abrir aí que eu vou chamar Paulo Dias. Paulo. Local. Aí, em cima disso, o resultado é que foram recebidos a bala. Rapaz, entre o policial Posso chamar e de o novo? bandido, eu sou o policial. Paulo. Sérgio? Oi. Oxente, Sérgio, tá aí, rapaz. Aqui, amigo. Checando tudo. É. Eu nem tinha visto, rapaz. Não dá pra ver mesmo não, cara. Nós estamos aqui no dia a dia, né, no trabalho, né, claro. eu e Eliel Alves ali do outro lado, né, fazendo a cobertura policial, delegacia, hospitais, certo? E passando informações de primeira. Tá ali o companheiro Eliel Alves, ó, tá ali, ó. Bota lá o Também microfone, na Paulo, atividade. juntinho pra gente ouvir o que o Eliel tá falando. Bota lá juntinho do Eliel. Leva o microfone lá, Paulo. Por um sujeito não identificado. O rapaz José Antônio brilhantes Alexandre repórteres de do Souza rádio de foi levado Pernambuco, para repórteres de emergência polícia, no os Hospital dois. Otávio de Freitas no Sancho. Rádio Jornal, Rádio Notícia. Olá, Eliel. Ô, pois não, Paulo? Olá.
Estamos ao Bom vivo. dia para todos aí, boa tarde, aliás. Boa tarde, O programa mudou, era 6 da noite, agora às 2 horas da tarde. Meus parabéns, Sérgio França. Obrigado, parabéns a toda a equipe do programa Broncas da Cidade e para você também, Paulo Dias. E pegou no fraco, não foi? É, mas nunca com as calças na mão, porque estamos sempre trabalhando, estamos sempre atentos aos fatos e a gente não pode deixar de trabalhar junto. Nós trabalhamos em equipe, nós trabalhamos para a Rádio Jornal, nós ajudamos também a equipe de produção do programa Broncas da Cidade, esse programa que está dando o que falar, com um Ibope maravilhoso e com um apresentador que todo mundo conhece, o nosso companheiro amigo Sérgio França, para quem eu dou um boa tarde. Sucesso, meu amigo. Vamos à frente. Um abraço, É Eliel, isso muito aí, obrigado. Sérgio. Aqui ninguém para não, viu? É o trabalho do dia a dia. O programa é Broncas da Cidade, no canal 22, a partir das 14 às 14h30. Conto com vocês. Agora engraçado. Ô, Eliel, Paulo, compra lá uma pilha pra botar no relógio. Eu já dei 2 pilhas pra vocês não botam aquele relógio. Amanhã eu vou botar isso no lixo. Pra gente botar um relógio bonito, porque esse relógio não funciona, meu irmão. Isso não presta. Onde já se viu? Anote, anote. Eles estavam lá prontos, né? Parece. Dessa vez a produção não falou nada. Então pegou o pessoal trabalhando, isso é importante. É a sala de imprensa, onde toda notícia do estado de Pernambuco passa ali. São 2 repórteres veteranos, né, que realmente fazem o diferencial na comunicação policial do nosso estado de Pernambuco. Aqui, você tem agora um outro quadro que eu criei e é nosso. Se quiser copiar o pessoal aí fora, não tem problema não. Linha Vermelha Zap, bota no ar! Eu quero vir aqui fazer uma denúncia a esse programa, que é o programa de grande audiência, esse programa aí, Bronca da Cidade. Trabalho na refinaria Abreu Lima, no consórcio Coneste, que é filiada à Odebrecht. E eu e milhares de trabalhadores saímos da empresa, viemos ser desligados da empresa em janeiro, dia 18, dia 20, dia 19 de janeiro. E a empresa, ela só quer fazer a homologação no mês de abril, tá entendendo? Então eu acho isso um absurdo pro trabalhador que precisa receber seu FGTS, que precisa receber seu seguro-desemprego, e eu tenho certeza que o Ministério do Trabalho não sabe disso. Então eu venho aí para fazer essa denúncia. Espero que você coloque essa bronca no ar para batalhar para os trabalhadores, batalhar por muitos pais de família, que eu acho isso muito errado e estamos precisando de você. Tranquilo? Beleza, obrigado aí. O que a gente pode fazer é exatamente isso. Eu acho um absurdo, né? Isso que fazem com esses pobres trabalhadores lá em Abreu Lima, também em Suape, né? São pais de família que realmente passam maus um bocado, e eu não vejo os nossos políticos se pronunciarem a respeito desse pessoal. Eu não vejo. Agora, eu quero mandar um recado para você que é político, que nós estamos nos aproximando das próximas eleições. E aí, outro dia, alguém nos ligou avisando que um político havia dito que ia dar um terreno, se fosse eleito, foi eleito e não deu. Preste atenção você, preste atenção, o que é uma lição de cidadania com pessoas simples. Tá pronto? Aqui, bota no ar! E aí, negador? Firme! Vou mostrar pra vocês aqui em Itapaci que o sistema é diferenciado. Pega pipa no meio da rua, pesca e pague na rua. Você tá arrumando essa tarrafa aqui. Isso aqui é um projeto que a prefeitura fez aí. O Rio São Francisco passando dentro da Itapaci, meu filho. Vou mostrar pra vocês que isso aqui não é brincadeira, não. Se vocês me darem licença, eu bater na tarrafa aqui. Tem base no moio. Alô, Itapaci! Aqui não! Que o sistema é bruto, rapaz. Aqui você vê, ó. Deixa! O progresso aqui reproduz! Tá aqui, ó! Quer convidar a região pra vir pra Itapaci pescar no meio da rua? Tá aí, ó! E nós pega peixe! Essa foi a parte da sacanagem. Agora que eu falar a parte séria, o porquê que nossa cidade se encontra assim. Na verdade tem corrupto, no poder tem.
Mas o pior culpado disso tudo é o eleitor que pôs lá dentro. Porque o mandato do prefeito dura 4 anos, do vereador também. E isso só é prolongado se o povo votar de novo. Esse país nosso, será que nunca vai mudar? Quem alimenta essa corrupção perversa é o próprio eleitor. O eleitor fala assim, que a justiça fica defendendo bandido, mas não tem jeito de reclamar não. Porque o próprio eleitor é que elege os bandidos. Muito obrigado. Eu não comento mais nada porque ele já disse tudo. Anote o nosso WhatsApp do Broncas da Cidade na sua tela. 81996777828. Mande problemas pra gente aqui. Anote o nosso Facebook Broncas da Cidade. Ali, anote o nosso Gmail. broncasdacidade@gmail.com. Ali, Broncas, tem Jornal da Bronca no ar! Eu no Jornal da Bronca, rodovia PE15 no limite de Olinda e Paulista, muito mato e buracos colocam os riscos pedestres da via. Os usuários reclamam do fechamento das estações em dias de jogos na Arena Pernambuco. No terminal de ônibus de Rio Doce, em Dom Helder, até esgoto e buraco fazem parte do cartão postal do bairro. Um grande descaso. Olha, meu amigo, minha amiga, eu gosto de falar de saúde. Saúde de primeiro mundo, primeiro nível e preço popular. Só mesmo a rede de clínicas ProCenter sabe fazer esse milagre. O meu amigo Rosa, né, doutor Rosa, muito obrigado a você aí sempre. Pessoal, são 9 clínicas nesse momento, todas assistindo ao Broncas da Cidade. Coloca no ar a maior e melhor clínica de Pernambuco e do Brasil. A ProCenter está salvando vidas. Na hora em que você mais precisa, é possível contar com medicina de primeiro mundo a preços populares. A ProCenter conta com uma ampla variedade de especialidades e laboratórios próprios. A ProCenter conta agora com uma clínica oftalmológica aberta aos sábados, diversos modelos de óculos e tudo a preço popular. Lentes de contato estética das melhores marcas e nas diversas cores verde, azul e outras tonalidades. ProCenter, salvando vidas. Conte com a ProCenter quando o assunto é a sua saúde, prazeres e região metropolitana. E você, aí, tá pronto? Daqui a pouco eu volto. Esse é o Broncas da Cidade, mas antes eu quero que Pernambuco grite forte comigo. Grite, 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 grite. Eu quero bronca! Roda! Estamos apresentando Broncas da Cidade com Sérgio França. Trem Campo. Falando de futebol, analisando as principais notícias e acontecimentos desse universo da bola. Aqui não tem impedimento e nem bola na trave. Tem coisa muito interessante pra gente falar. E tem futebol pra isso. É Cardão Verde, terça, 10 da noite. Juízo, torcida brasileira. A ProCenter está salvando vidas. Na hora em que você mais precisa, é possível contar com medicina de primeiro mundo a preços populares. A ProCenter conta com uma ampla variedade de especialidades e laboratórios próprios. A ProCenter conta agora com uma clínica oftalmológica aberta aos sábados, diversos modelos de óculos e tudo a preço popular. Lentes de contato estética das melhores marcas e nas diversas cores verde, azul e outras tonalidades. ProCenter, salvando vidas. Conte com a ProCenter quando o assunto é a sua saúde, prazeres e região metropolitana. Alô, amigos da Nova Nordeste, um lembrete para você. O programa Nova Esportes é ao meio-dia. Um novo horário para você, horário do almoço, bem legal para você acompanhar com a gente. Meio-dia, espalha para todo mundo, gols, melhores momentos, lances polêmicos, muita opinião, sempre com as presenças do Marcos Leandro, do Marquinhos André, do Jarbas Aguiar, do Júnior Medrado, do André Fontes, presença do Rodrigo Benson, presença do Vitor Araújo. É o nosso Nova Esportes, de segunda a sexta-feira, meio-dia, aqui na Nova Nordeste. A gente se vê. Voltamos a apresentar Broncas da Cidade com Sérgio França, o autêntico homem da bronca. Estamos de volta com Broncas da Cidade. Na cadeia da amizade, a Camila no Ibura, Simão, Dona Ricardo, eles são pais do Simão.
Geraldo Mendonça e sua família, sua esposa Jailma, o filho Tiago, o pai, seu Braz, a mãe Dona Lourdes, eles estão no Cabo de Santo Agostinho. Muito obrigado, Veridiano, tem muita gente. Vocês me perdoem que se não der hoje eu repito amanhã todo mundo. O Baiano do Celular, lá no bairro da Linha do Tiro, os sargentos Cruz, o irmão Luiz da Xerox, o sargento Bira, o Sangue Bom, muito obrigado. O sargento Valdemir, tem o Painé na cidade também aí, o Boca de Galinha, taxista, tá todo mundo. O Enox, Adriana Belo, MC Alusa, ligados no Broncas da Cidade em Abreu e Lima. Todos estão assistindo ao Broncas da Cidade. Hoje o João Lima, do Ibura, está completando idade nova. Senta o dedo na metranca do bem. Parabéns! Você acompanha o Giro de Notícias. Giro de notícia. Polícia. Rafael Augusto Andrade Barbosa, 17 anos. Residência ignorada, estava junto com alguns amigos fumando maconha na praia de Boa Viagem. Chegaram de repente 5 elementos também para fumar o bagulho. Houve um desentendimento e meteram um capacete no rapaz com muita força. Em seguida ele se sentiu mal e morreu. Talvez por overdose ou por agressão de violência. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Maria José Cardoso, de 47 anos, morava na Avenida Prefeito Diomedes Ferreira de Melo, Pontes dos Cavalhos. Deu entrada no Hospital da Restauração no dia 7, passado vítima de espancamento. Ficou internada e morreu no dia de hoje. Meus sentimentos, mas uma mulher que entra na estatística dos homens covardes que tem em nosso estado. Anote o WhatsApp Broncas da Cidade na sua tela, 81996777828. Você tem agora denúncia no Broncas da Cidade. Sérgio, faz 15 dias que não chega água aqui no bairro de São José, em Rendeiras, Caruaru. Coloca aí o jumentinho Tiridá em cima da Compesa de Caruaru. Atola, Tiridá! Isso, prepare, acue, acerte. Sérgio França, no bairro Arthur Lundrig 2, em Paulista, está parecendo uma cidade sem lei. A droga está rolando solta aqui a todas as horas. Atenção, pessoal do policiamento do 17º BPM. Coloca por enquanto esses vagabundos traficantes no avião e leva para a Indonésia. Sobe o avião, primeira classe, isso, com bordo, sabe? Isso, entende? Isso. Ajuda! Muito bem. A comunidade da rua 27 de abril não aguenta mais viver na escuridão. As luzes dos postes não acendem para complicar muitos bichos como ratos, cobras e gabirus. A comunidade está revoltada. Queremos luz em nossa comunidade. Coloca aí a Enlurbe, o pessoal da Prefeitura do Recife, na carrocinha. Bota na carrocinha. Bota o pessoal da Enlurbe aí, vai. Bota a chola, bora chola, bora chola, vai. Solta o cachorrão, isso. Bora piaba. Bora piaba. Isso. Sérgio França, como pode fechar uma maternidade como a de Camaragibe? Uma maternidade que já teve o título de amiga da criança? Coloca o jumento Tiridá para cunhar na incompetência dos administradores públicos de Camaragibe. Bora, Tiridá, a cunha. Isso. Em Camaragibe, no bairro dos Estados, na minha rua, está uma escuridão muito grande. As lâmpadas queimadas e até agora a CELP não resolveu e nem a prefeitura. Nessa rua vivemos com medo de assaltos. Eu queria que você mandasse o troféu burrinho para a CELP. Bota aí, dá tempo? Troféu, olha o troféu Jumentinho 2015. Vai para a CELP. Isso, troféu lindo, maravilhoso. Outra denúncia contra a CELP. Mais uma vez, nós moradores do Ibura sofremos com a falta de energia. Até quando vamos pagar caro pela incompetência dos dirigentes da CELP? Noite mal dormida, Sérgio, pela 5ª vez, só agora em fevereiro? Isso é uma tortura. Cadê os direitos humanos para defender nossos deveres, nos defender também? Estamos sendo torturados? Mais um troféu Jumentinho 2015. Bota mais um troféu Jumentinho 2015. Olha a CELP aí! Bem, pessoal,
Eu sou Sérgio França, esse é o Broncas da Cidade, mas antes eu quero que Pernambuco prepare-se, aumente o volume, grite, 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 grite comigo, Pernambuco! Mexeu com você, mexeu comigo, a gente se fala amanhã a partir das 2 da tarde. Boa noite, boa tarde, pessoal, tchau. Você assistiu Broncas da Cidade com Sérgio França. Até lá. Somos uma família, por isso trazemos o melhor do Nordeste para